Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai dar uma olhada juntos em alguns trechos de uma obra bem antiga, The Joys of Living, mas que, olha, parece que foi escrita ontem, sabe? Fala muito sobre a nossa busca por alegria de viver mesmo. E a ideia aqui não é, tipo, achar uma fórmula mágica, não, longe disso. É mais garimpar umas pérolas de sabedoria nesses textos. Sabe aquela sensação que a gente tem, às vezes, de estar sempre correndo atrás da próxima coisa, esperando a felicidade chegar só depois? Então, o material que a gente separou sugere um olhar um pouquinho diferente. Exatamente. Acho que o ponto central, assim, que pulsa ali, é que a felicidade talvez não seja tanto um destino, sabe? Mas o jeito de caminhar. As fontes batem muito na tecla de que a nossa percepção, a nossa atitude mental, ela acaba pesando mais do que as circunstâncias lá fora. Então, nossa missão aqui hoje é tentar entender como cultivar essa mentalidade e também identificar aqueles ladrões de alegria que o autor menciona, né? Aquilo que mina nosso bem-estar. A gente quer extrair umas reflexões práticas para enriquecer o agora. Legal. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Uma das primeiras coisas que salta aos olhos no texto é justamente essa cilada de viver com a cabeça lá na frente. Sabe? Aquela promessa, quando eu conseguir tal coisa, aí sim serei feliz. O autor até compara isso com criança correndo atrás do arco-íris. Nunca chega lá. É uma crítica bem direta, né? A essa nossa tendência, talvez, cultural de adiar a vida, de viver esperando o futuro, construindo, como ele diz, castelos no ar. E enquanto isso, a capacidade de curtir o presente vai embora. Tem uma metáfora bíblica que ele usa que é muito, muito forte. A felicidade como um maná no deserto. Os israelitas recebiam aquilo fresquinho todo dia. Tentaram guardar para o dia seguinte e estragou. A lição é essa, né? A alegria tem que ser colhida hoje, agora. Não dá para guardar para amanhã. Nossa, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, parece um desafio diário, né? Como é que a gente faz isso na prática? O texto fala de um conceito que eu achei interessante, da slope of the man, tipo a inclinação da pessoa, a disposição mental dela. A ideia é que essa nossa inclinação interna conta mais para a felicidade do que um ambiente ser favorável. É por aí, é exatamente por aí. A analogia que ele usa é a de um fazendeiro que, mesmo num solo ruim, consegue fazer a terra produzir porque ele tem a inclinação certa. A atitude não é negar a dificuldade, sabe? Mas é desenvolver a habilidade de extrair o mel da vida até do cotidiano, do monótono ou até das coisas difíceis. Ele usa outra imagem linda, a das abelhas, que acham néctar até em erva daninha, em flor venenosa. É um chamado para a gente aprender a criar a felicidade onde a gente está, com o que a gente tem. É uma postura ativa, não é ficar esperando. Essa ideia de postura ativa me lembrou outro ponto que achei curioso no material: a sugestão de tratar a vida como se fosse uma profissão, de se tornar um profissional do viver. Eu confesso que nunca tinha parado para pensar nisso sim. Parece até meio sério demais, não? Pode soar assim num primeiro momento, né? Mas a metáfora é boa para destacar a importância de se conhecer, de se cuidar com consciência. O texto chama nosso corpo e mente de máquina humana, um mecanismo incrível, complexo, mas delicado. E o argumento é, olha, se um motorista precisa conhecer o carro para dirigir bem, a gente também precisa entender como a nossa própria máquina funciona, né? Para conseguir operar com o mínimo de atrito, de desgaste. E o que seria esse atrito? Os defeitos na máquina? O texto aponta para as emoções negativas, é isso? Precisamente. Raiva, ódio, ciúme, medo crônico, preocupação que não acaba, são descritos quase como fogo, sabe? Que queima a nossa energia, que prejudica o funcionamento harmonioso da vida. Então, cuidar dessa máquina não é só comer bem, dormir bem, que é fundamental, claro, mas é também proteger essa sensibilidade toda desses inimigos mentais. O texto até dá um exemplo. Nervos cansados, esgotados pela tensão, são uma causa comum de infelicidade e briga, especialmente em casa. A saúde, nesse sentido amplo, física e mental, é a base de tudo. Sem ela, fica difícil construir qualquer coisa. Chegamos num ponto agora que o material é bem direto.
e talvez vá contra o que muita gente pensa. A ideia de que buscar a felicidade só para si, de forma egoísta, não funciona. O texto compara essa busca autocentrada a tentar caçar um bicho muito arisco. Quanto mais você corre atrás, mais ele foge. Exato. A felicidade ali é pintada como um subproduto, sabe? Uma consequência, não é o alvo principal. Ela brotaria de uma vida com sentido, de fazer o bem, de ser útil, de dar e fazer. E não só de receber e querer mais. Acumular coisa ou só buscar prazer pessoal, para essa visão não traz aquela satisfação que dura. Desafia um pouco a nossa lógica atual, né? Totalmente. E para ilustrar, tem aquela história no texto que é de arrepiar, do homem que planejou a vida. Metade para fazer fortuna, metade para aproveitar. E ele sacrificou tudo no caminho, amigos, gostos, cultura, os prazeres pequenos. Quando ele finalmente conseguiu a grana e parou para curtir, ele descobriu que tinha perdido a capacidade de sentir prazer. O dinheiro virou uma piada de mau gosto para ele. É pesado pensar nisso. É uma alegoria muito forte, né? Para mostrar um ponto central do texto. Muita gente, nessa ânsia de ter os meios para ser feliz, dinheiro, status, acaba destruindo a própria capacidade de ser feliz. Aquelas faculdades internas que permitem a gente apreciar a beleza, a música, uma amizade, o aprendizado, elas atrofiam se não são usadas. Como um músculo, fica muito claro que a felicidade depende mais do que a pessoa é por dentro do que daquilo que ela tem. Entendi. Então, se não é para caçar a felicidade direto, e não vem só de ter coisas, como é que a gente encontra? O material sugere que ela pode ser cultivada, como se fosse uma planta num jardim. Exatamente essa imagem. A felicidade é mostrada como algo que a gente desenvolve, uma habilidade, um hábito mesmo, que fica mais forte com a prática. O texto dá um peso enorme para o otimismo, para a alegria cultivada de propósito. Fala de treinar a mente para focar no lado bom, sabe? Procurar o positivo, do mesmo jeito que alguém treina para um esporte ou uma profissão. Isso inclui até a influência do pensamento no corpo. Tem aquele exemplo curioso do médico que mandava os pacientes tristes sorrirem, porque o ato físico de sorrir parecia influenciar o humor. Lembro dessa parte. E lembro também da história da senhora idosa, acamada, que não podia sair, mas fazia viagens mentais. Usava a imaginação para ir a teatros, paisagens, reviver momentos bons. Que demonstração de força interior, né? De como a mente pode ir além do físico. Sim, a imaginação é vista como uma ferramenta poderosíssima para gerar contentamento, não importa a situação externa. Outro conceito que eu acho fascinante é o de aproveitar sem possuir. Aquele exemplo do marquês francês que perdeu tudo, mas se sentia dono dos jardins de Versalhes só por poder andar lá e apreciar. É genial. Ensina a gente a achar prazer na beleza que está aí para todo mundo nos parques, na natureza, sem precisar ter a escritura no nome. É um jeito de ampliar a nossa ideia de riqueza, né? E tem também um recado para a gente não levar a vida tão a ferro e fogo, né? O texto valoriza muito a diversão, o lazer, o bom humor. Com certeza. Critica a seriedade excessiva, a ansiedade crônica, argumenta que o trabalho não precisa ser só um peso e que descanso, diversão, isso não é perder tempo, é investimento para a saúde, para a clareza mental, até para ser mais eficiente depois. A alegria, diz ele, é contagiante, faz bem para todo mundo ao redor. Falando nos obstáculos, o material mapeia bem os inimigos da felicidade. 2 aparecem como gêmeos siameses: o medo e a preocupação. O medo que trava, a preocupação que esgota. E eu achei muito forte quando diz que o medo é, em grande parte, um fantasma da imaginação. O que isso significa na prática? É uma tentativa de desarmar esses estados, sabe? Sugere que, na maioria das vezes, o que a gente teme ou com o que a gente se preocupa demais não está acontecendo de fato. São cenários ruins que a nossa mente cria. E eles nos torturam, nos limitam. A preocupação, especialmente, é chamada de doença da nossa era. Um hábito mental terrível, e o antídoto que o texto propõe é a fé. E aqui é importante dizer, não é só fé religiosa, tá? É mais uma confiança básica na vida, no bem, na nossa própria capacidade de lidar com o que vier, é apostar na resiliência. E além desses grandes vilões, tem um inimigo mais sutil.
mas que pega muita gente. A pressão de manter as aparências. Aquela coisa de projetar uma imagem, viver uma vida que não é a sua. A história da viúva que se endivida toda para casar as filhas com ricos. Que sufoco deve ser viver assim? Um sufoco tremendo. Essa pressão social, a comparação, a inveja, querer ser o que não se é, tudo isso é fonte de muita infelicidade. E o texto coloca o contentamento como contraponto. Mas olha, não é se conformar passivamente, tá? É apreciar ativamente o que se tem agora. Ser grato, enquanto se busca crescer de verdade, e não só competir com o vizinho. Cultivar a gratidão pelo que já existe seria um antídoto poderoso. Entendi a parte dos inimigos. Mas e os aliados? O que mais o texto aponta como ajuda para construir essa alegria? Além do contentamento e dessa confiança na vida. São vários e bem importantes. Primeiro, a amizade verdadeira. O texto fala muito do valor de ter laços fortes, leais, gente com quem contar de verdade. Não é qualquer relação, mas aquelas com confiança e afeto genuíno. Depois, as alegrias da mente e da alma. O prazer de ler um bom livro, de ouvir uma música que toca, de ver uma obra de arte, de se conectar com a natureza. Isso alimenta a gente por dentro. Sabe? Ajuda a não deixar atrofiar aquelas capacidades de apreciar as coisas boas da vida. Outro aliado-chave é encontrar satisfação no trabalho. O texto desafia a ideia de que trabalho é só um fardo. Ele sugere que pode e deveria ser fonte de realização. Mesmo em tarefas simples, encontrar dignidade e alegria em fazer bem feito. Ver o trabalho como uma bênção, uma chance de contribuir. E, talvez o mais central de tudo, a alegria dentro de casa. Sim, o lar. O texto dá bastante destaque para isso, né? Muito destaque. Detalha o que ele chama de matadores da alegria doméstica. Egoísmo, falta de atenção, crítica o tempo todo, indiferença. E, por outro lado, fala do poder de um lar com amor, respeito, diálogo, apoio, bom humor, diversão junto. Um lar feliz seria um porto seguro fundamental. Um ponto que também me marcou foi quando falou da dor da ambição frustrada. Sabe? Ter um talento, uma paixão e não conseguir seguir aquilo. Isso é visto como uma fonte real de dor. Sim, o texto reconhece isso como uma dor legítima, profunda. A sensação de potencial não realizado é uma das grandes tristezas. Mas mesmo aí, a sugestão não é o desespero, é encontrar valor no dever que se tem que cumprir ou buscar o que ele chama de vitória arrancada da aparente derrota. Talvez achar outras formas de manter viva aquela chama da ambição, mesmo que adaptada, e contrasta muito a infelicidade da vida parada, sem fazer nada, com a satisfação que vem de agir, de realizar, de sentir que você está fazendo a sua parte. A própria atividade, o engajamento, já seriam um remédio contra a tristeza. Uau! Realmente, quanta coisa para pensar. Olhando para tudo isso, a grande mensagem que fica para mim é que a felicidade de verdade não é algo que a gente acha pronto por aí, ou que depende só do que acontece fora. Parece ser um trabalho interno mesmo, uma construção dia após dia. Exatamente. É um convite para a gente cuidar da mente como cuida de um jardim, sabe? Cuidar da nossa máquina humana com carrinho. Valorizar as conexões de verdade, trazer a consciência para o presente e aprender a achar significado e beleza nas coisas grandes e pequenas. Não é um estado final, mas uma jornada. De aprender, de ajustar e principalmente de escolher nossa atitude. Então, para a gente fechar e deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem nos ouve, inspirado naquela imagem das abelhas achando néctar onde ninguém espera, que tal pensar qual seria uma pequena mina de alegria aí no seu dia a dia que talvez esteja passando batido? Algo comum, talvez até visto como, sei lá, uma erva daninha na rotina, mas que, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, pode ter ali um néctar inesperado. Fica a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima.